os irmãos com muita alegria, nós mencionamos aqui a presença do nosso pastor, ao qual passo a direção do microfone para o pastor Francisco. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Cheguei no amém, mas cheguei. Estava ali na subsede. Nós estamos com 4 congregações em festa. Aqui está em festa, né? Quase em festa. Tudo bem. Temos os peões, que também está fazendo festa. Temos o Jardim São Paulo e a Penja. E 2 delas estão lá na subsede. Demos uma passadinha lá e corremos para cá. Ontem nós estávamos na região de Capim Grosso, na cidade de São José. Hoje aqui, amanhã eu vou estar na Penha. Domingo de manhã começo na sede. Depois desço para os peões e retorno. À noite passo no Jardim São Paulo e termino na sede. E esse é o dia a dia. Então às vezes você pensa bem, eu mesmo acho que eu estou atrasado, mas depois eu vou ver que eu estou adiantado. Mas é ceia hoje, né? Ceia. Diz que é o grande dia da igreja. Quando você celebra a ceia, ou já falou? Nem estava apressado no exemplo. Então, diz que não existe na igreja uma grande festa além da ceia. A ceia é a maior festa que a igreja celebra, pelo fato de ser a mesa preparada e o dono dela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós sentamos. A ceia tem sentido de janta, é o sentido da ceia. Eu celebrei por muitos anos no domingo de manhã, mas há pastores que gostam da ceia justamente à noite, por causa do vínculo e o sentido da janta, que foi um preparo desde o Velho Testamento, né? A Páscoa, que já era celebrada, e diz que Jesus celebrou a última Páscoa e introduziu a ceia. Foi naquela ceia que ele fez revelações, como foi o caso de Judas, né? E então, os 4 evangelhos, ele detalha aquele dia, cada um dentro da sua forma de escrever, e tem um deles que ele colocou a palavra: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então era um desejo forte de Cristo ensinar aos discípulos. Aquilo também não mudou, mesmo com a história, mesmo com
os anos, ela continua. Foi também em uma ceia que Jesus apresentou e ensinou o maior grau de humilhação de uma pessoa humilde, ensinando aos seus discípulos a serem servos. E foi quando ele chegou e tomou a toalha, cingiu-se e tomou o lugar de servo, que era um trabalho que era feito por alguém na casa. Havia uma pessoa que, quando os hóspedes chegavam, então ele colocava água, porque era uma viagem a pé e certamente havia poeira, né? E então, entrando na casa, alguém tinha aquele serviço de lavar os pés dos visitantes e depois oferecia azeite para o cabelo e saudava com um beijo. Aquilo era tradicional. Jesus foi à casa de Simão e lá ele não recebeu água, não recebeu o beijo e nem recebeu o azeite. Aí entra o caso da mulher que diz que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Morava no caminho do mar. Jesus passou por ali e beneficiou aquela mulher, e ela o acompanhou. Chegando na casa de Simão, Jesus foi rejeitado, mesmo sendo convidado, e ela então fez o que ninguém fez. Aleluia! E dali nasce uma coisa muito forte, porque o Simão, que havia convidado a Jesus, ele censurou. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher está em busca de intimidade. Aí Jesus se revelou, mostrou. Parece que no texto tem 2 chamadas, que diz que é uma forma de chamar a atenção, né? Simão, Simão, entrei, você não me deu água, não me deu a salvação, não me deu o azeite, mas essa mulher lava os meus pés com lágrimas e enxuga com seus cabelos. Aonde esse evangelho for pregado, essa história será contada. Aleluia! Aleluia! Aí você vai analisar, em qualquer época da história, Simão, que poderia ser uma grande figura pelo convite que fez, foi um desastre, uma derrota. Pensou que ia se sair bem e se acabou. E aquela mulher, que dizem que era uma mulher de vida duvidosa, está aí nas páginas como alguém importante. Glória a Deus! Negócio interessante. Jesus, é assim mesmo. E eu estava ouvindo uma mensagem esses dias no congresso, Desse jeito. e o pregador dizendo
o que o Evangelho faz, como o Evangelho transforma, como o Evangelho muda, como o Evangelho beneficia pessoas sem valor nenhum. Mas daqui a pouco começa numa igreja, conhece a Jesus, muda o caráter, Glória a Deus. muda o perfil, Glória a Deus. né? Se torna um cidadão. Esses dias eu entrei num distrito, num povoado aqui do nosso campo, para ver a situação ali de um irmão, um dirigente, e conversando com as pessoas, e eles, uma pessoa simples, e o povo dizendo: esse homem é um cidadão, esse homem, todo mundo gosta dele, todo mundo ama esse homem aqui, porque ele é uma pessoa do bem. E eu fiquei feliz Glória a Deus. por ele, e também por ele dizer: é um crente que está recebendo esse elogio, que está recebendo, né? Jesus beneficiou este homem. Glória a Deus. Poderia ter uma história totalmente diferente, mas o Evangelho lhe deu nome, Aleluia. o Evangelho lhe beneficiou. Glória a Jesus. Às vezes eu vim ali conversando com a mulher sobre a trajetória da vida e vendo isso, né? De onde a gente vem, de onde a gente passou, de parentes nossos, até de projeções melhores, mas que não chegaram em lugar nenhum. Deles que morreram bêbados, porque não conheceram Jesus. Então, conhecer a Jesus não pode ter nada mais precioso Aleluia, é verdade. do Oh, glória. que uma pessoa conhecer. Oh, glória a Deus. a Jesus. Aleluia. Glória Quando a Jesus Deus. entra numa vida, É sim, Senhor. ele beneficia, ele Oh, glória. muda. É sim, Jesus. Um crente não pode ser uma pessoa ruim. É. Um crente não pode ser uma pessoa maldosa. Um crente não pode ser uma pessoa fofoqueira, Verdade. mentirosa, Verdade. traidora. É. Não, porque o que está embutido nele é o Espírito de Oh, Deus, glória a Jesus. o Espírito Santo. É, Senhor. E há uma passagem na Bíblia que ela diz assim: e viemos para ele e fizemos nele morada. Aleluia. Paulo escreveu em Coríntios: somos templo É, Jesus. do Espírito Santo. Aleluia. Então, um crente não é uma qualquer coisa. Um crente é uma coisa boa. Mesmo que alguém olhe para nós e despreze, mesmo que alguém olhe para nós e não dê o valor. E eu tenho comigo de não me preocupar no valor que alguém possa me dar. Oh, Eu glória. não tenho essa preocupação de alguém olhar para mim: é um Zé Ninguém, é um qualquer, é um idiota. Eu não estou nem aí. Eu como na casa dele, não durmo na casa dele, Oh, glória a Deus. não vivo das coisas dele. Vou me preocupar com ele? Né? Então, para mim não está dizendo nada. Eu não gosto desse homem. Para mim também não está dizendo nada. Glória a Deus. Não depende de você. Mas Jesus me amou. Aleluia. Oh, Se glória. Jesus não tivesse me amado, eu não estava aqui. Oh, glória também. Eu não era crente. Verdade. Mas os traços, os caminhos que foram feitos para me alcançar, só Jesus soube fazer. E você sabe que aceitar Jesus já numa certa idade e permanecer na igreja é muita graça de Deus. Já cheio de costumes, já cheio de coisa ruim lá do mundo, né? Já experimentando o que o mundo tem, e você chegar numa igreja e ficar restrito àquilo ali, é muita graça de Deus. Às vezes eu chego a pensar que ser crente é um milagre diante de tudo que a gente vê aí fora. Porque imagine
esse mundão colorido como ele está aí, e que nada é proibido. Tem até uma música do Malandro que diz que meia-noite a mulher pode trocar de marido. Não tem uma música aí do mundo? Já cantou? Não. Então, mas tem uma música aí que diz, ó, depois da meia-noite pode trocar de marido. E não é o que o mundo vive? Ou não é o que o mundo vive? É o que o mundo vive. Agora, imagine você não ter esse apetite, você não ter esse desejo. Imagine uma festa de São João, uma festa de carnaval, e para você não está dizendo nada. Não está falando nada. Não me movimenta, não me chama a atenção. Passa aí na rua, está pipocando tudo, os carros de mala aberta, o som comendo no centro, cachaça, fogo, milhos, canjica e tal, e você é restrito a uma igreja. E tem crente que tem nojo. Quando vê aquilo lá, meu Deus, que situação. Mas quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso por nós. Então tem um hino que diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Glória a Deus. Então, esse exemplo da palavra de Cristo na vida da gente, a forma como ele ensinou, a forma como ele colocou, né? E implantou igreja para que a gente pudesse fazer parte dela e louvar o seu nome. E há quem diga que nós somos mais irmãos, nós somos mais irmãos do que os de sangue. Nós, como crentes, nós somos mais irmãos do que os filhos da mãe, pelo vínculo da palavra, pelo vínculo de Cristo. Às vezes a gente não tem tanta comunhão no seio da família, de pai e mãe, como nós temos na vida da igreja, o convívio, a convivência, aquela coisa assim. E às vezes você tem uma aproximação tão boa com alguém, você vem à igreja e aquela pessoa não veio. No outro dia você telefona: poxa, você não foi, não me vi lá, estava onde? Vixe, não posso falhar um dia, tu já vem? Não, mulher, porque eu senti falta de você. Eu gosto de tu, não te vi, onde é que tu estava? Mulher, não deu para ir, mas hoje eu vou. É um convívio, é uma coisa estreita, um negócio bom, né? Esses dias eu estava viajando e tem uma irmã lá na igreja que há dias passados ela até deu um pouquinho de trabalho, e cheia de coisa e tal, e eu fiquei sempre olhando para ela, mas também não tive nenhum problema com ela, tratei, aquilo desapareceu também. E eu passei uns dias viajando. Quando eu cheguei, ela chorou assim, de cima a baixo, disse: não queria voltar mais não, não queria voltar mais não, a gente estava aqui sem saber o que fazer, todo mundo dirige o ponto, mas você é diferente. Não é assim não. Tá bom, eu não vou mais assim não. Não me chateei com aquilo não. Aquilo é gosto, é prazer, é querer a gente perto, né? Quando a gente não gosta, quer ver longe, fica desse longe. Mas quando a gente gosta, a gente quer perto, né? E isso é bom. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a palavra em 1 Coríntios, que ainda não foi lida, então vamos ler em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e bebe desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Está feita a leitura da palavra de Deus. É um texto bíblico que eu sempre gosto de usar, porque ele tem uma linguagem própria para a Santa Ceia. Um texto escrito por Paulo, instruindo a igreja em Coríntios, que às vezes a gente chama de um texto doutrinário, um texto de ensinamento, porque Paulo era um implantador de igreja, e ele implantava, ensinava e depois passava para outros. E então ele, implantando essa igreja, certamente teve que dar uma saída, mas quando ele retorna, as coisas não estavam bem, as coisas estavam tomando caminhos diferentes. E ele então chama a atenção por que razão estava diferente daquele ensino que ele havia dado. E ele começa dizendo: o que eu recebi do Senhor. Porque você vai encontrar a linguagem dele, quando ele estava falando, ele dizia que quem está falando é Paulo. Depois ele dizia que quem está falando é o Senhor. E aqui ele está dizendo: o que eu recebi do Senhor, estou passando, estou ensinando. E aí quando você começa lá mais ou menos no versículo 17 dessa leitura, você vai encontrar Paulo dizendo e chamando a atenção da igreja, e dizendo que havia entre eles até heresias. E ele disse: é necessário que até aconteçam essas coisas, porque acontecendo isso, a gente descobre quem são os sinceros, quem são os fiéis. E aí ele parte para este ensino. Depois ele fundamenta falando sobre a aliança do Velho Testamento, porque havia uma aliança velha que o Senhor fala sobre ela. Parece que está em 31 de Jeremias. É bom dar uma olhada. Só quem tem Bíblia, quem não tem, não abra não, para não dar errado, né? Mas Jeremias 31, parece que é Jeremias 31. Parece que vai também para o versículo 31. Parece que é o 31 de Jeremias. Vamos ver o que é que diz aqui.
E eis que dias Vem. diz o Senhor, em que farei um concerto. Isso aqui é uma aliança. São as alianças de Deus. Ele fez várias, alianças. E aqui ele está dizendo, eis que vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor dos Exércitos. Mas este é um concerto, se é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu Coração. e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. É um concerto novo, Concerto novo. Quando você chega na linguagem de Paulo, ele diz que esta lei é a lei do Novo Testamento, um novo conceito, porque as coisas ficaram lá e Jesus implanta um novo caminho. Essas lições que nós temos estudado têm nos ensinado muito sobre isso, a implantação do Novo Testamento para uma vida melhor com Cristo. Diz que no Velho Testamento quem pecava morria. No Novo Testamento quem peca tem perdão. É só buscar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós partimos para tomar uma ceia, um crente nunca pode vir à igreja tomar uma ceia sem primeiro fazer uma reflexão. Deve ter mais ou menos 30 dias que vocês tomaram ceia aqui. De lá para cá, palavras. Às vezes eu fico bem confuso porque diz que a gente peca por 3 caminhos e a santidade só tem um. É muito caminho para pecar. Palavras, pensamentos e ações, obras. Quem seria capaz de nós aqui dizer assim, esse mês eu não pequei? Tem alguém? Eu vou aqui, tá, gente? Não tive um mau pensamento? Não xinguei o filho do diabo? Não soltei uma mentirinha? E às vezes a gente faz alguma coisa e fica que nem Davi. Davi pecou e silenciou. E diz que tem gente que peca e só vai ser despertado se tiver profeta. Um profeta foi na casa de Davi avisar ele. Fez uma parábola. Um homem que tem tantas ovelhas toma uma de alguém
ainda mata o dono da ovelha. Ele encheu o peito e disse: mano, matar ainda hoje. Me diga quem é o cara. Disse: é tu. É você. Aí você vai lá para o Salmo 51 e está ele lá se desmanchando. Não tira o Espírito Santo de mim. Não me lança fora da tua presença. Devolve para mim a alegria da salvação. Derramado. Essa atitude um crente tem que ter, principalmente num dia como hoje, de fazer um levantamento de sua vida e dizer assim: eu estou digno para tomar uma ceia. Porque a Bíblia, ela tem uma linguagem, quando ela diz que há pecado, parece que foi Paulo que disse isso, por isso eu digo que ore. Mas tem pecado que oração não resolve. É confissão e tratamento. E a nossa igreja sabe muito bem tratar disso. Sabe muito bem. Então, sempre um crente doutrinado é aquele crente que ele tem consciência que se ele teve um deslize. Hoje mesmo eu recebi um jovem, né? E ele disse: rapaz, eu cometi um erro, não foi adultério, mas um envolvimento assim que está me deixando preocupado, porque eu não confessei, e eu estou até pensando em me casar e quero levar uma vida assim arrumada, não quero trazer bagagem para trabalhar. Tudo bem. E aí acertamos ali, foi dada a sentença, né, daquele erro dele, que não é um derramamento de sangue, não matou ninguém, não roubou ninguém, né, não adulterou, mas o que ele fez lhe causou um choque na consciência que precisava fazer confissão. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O grande problema é que às vezes a gente pode cair num erro e não, isso, Deus não vai botar isso em conta, não. Deus não. Irmão, Deus é minucioso. Deus vê tudo. E tudo aquilo que fere a sensibilidade da santidade precisa botar no lugar. Não tem jeito, não tem saída. A gente tem. Por isso que sempre nas nossas ceias nós temos período de reunião de membros, justamente para dar espaço, pedido de perdão de outros que passaram por um estado disciplinar, acertar tudo aquilo ali, para justamente ter uma consciência de que vai tomar uma ceia dignamente. Uma ceia, né? E aí às vezes são pessoas que às vezes anteciparam sexo antes do casamento e levaram anos. Um tempo desse nós tivemos que arrumar a situação de um rapaz, de um casal, que ele casou nessa situação, levou todo o tempo e agora já estava casando uma filha. E um dia pregando na ceia, ensinando, mostrando, chamando a atenção, ele disse: realmente não tomou a ceia, me procurou, mas aí o que é que vai fazer comigo, pelo amor de Deus, que eu já tenho filha moça. Você já pensou se essa história sair por aí, minha vida da minha mulher, ele e ela e tal, e minha filha? Fique em paz, vamos botar tudo no lugar, tudo direitinho e tal. E graças a Deus ele está na igreja bem, ele, a família, cultuando, tratou tudo aquilo, aceitou tudo aquilo. Porque uma coisa nós temos de ter consciência: nós não podemos carregar pecado. Pecado é lepra, pecado mata, pecado destrói. E o pecado velho, ele não deixa de ser pecado porque está velho. Não, tem tantos anos. Se ele nunca foi tratado, diz que uma dívida só deixa de ser dívida quando se paga. Ou não? Ah, mas tem muitos anos que eu tomei esse dinheiro a ele nem lembra mais que eu tomei esse dinheiro. Acabou. Não, você continua devendo.
Continua devendo. Enquanto não acertar, a menos que o cara vá lá e perdoe. Isso aconteceu comigo. Eu, adolescente, minha mãe comprou uma roupa a um irmão que era até dirigente da gente, né? E ele vendia assim roupa numa barraca na feira. Me lembro até hoje o tipo da roupa, né? A camisa, a calça que minha mãe comprou para mim. Mas nós não pagamos. Não pagamos. Minha mãe atrasou no pagamento e ele terminou mudando. Desapareceu aquele homem, irmão Zusa. Mas eu sabia que minha mãe não tinha pago. Aí mudei de região também, mas aquilo sempre na mente. Eu usei uma roupa de alguém que ela não foi paga. Aí um dia eu estou já nessa região aqui de Bonfim, viajando mais um pastor para a convenção. Quando é um dia eu estou lá dentro da igreja, na Liberdade. Quando eu olho, olha o homem. Olha o cara que eu estou devendo dinheiro. Aí levantei, saí ali, mas era muita gente. Quando eu fui chegar lá, que procurei o cara, cadê? Desapareceu. E eu fiquei perguntando, um homem assim, dessa forma, que estava por aqui e tal. Não vi. Sumiu. Quando é um dia, eu estou em Vitória da Conquista. Olha o homem. Estou lá na igreja. E aí, olha o homem lá na porta da igreja. Aí eu aqui levantei. E aí segui para lá. Quando cheguei lá, peguei na mão dele. Pode senhor. O senhor é o Zusa? Ele, sou. Aí, de onde você me conhece? Ele disse, eu lhe conheço de muitos anos, porque o senhor foi meu dirigente. Dirigente? Sim, o senhor foi meu dirigente. Aonde? Na Serra do Mãe Inácio, em Euclides da Cunha. Lá na terra do Valdemar, da irmã Lori. Sim. E aí começamos a conversar. E aí, rapaz, graças a Deus, deu fruto aquela área lá. Deu, hoje é muito crente, e saiu daquela região e tal, mas está todo mundo servindo ao Senhor, né? E ensinado pelo Senhor, pelo irmão Marcelino e tantos outros e tal. Aí tivemos uma conversa boa, aí ele disse, tudo bem, foi bom lhe conhecer, agora eu não lhe perco mais e tal. Eu disse, não, mas não terminou a conversa não. Você quer o quê? Eu digo, eu quero ter um acerto com o senhor. Que acerto? Eu disse, minha mãe comprou uma roupa em sua mão para mim. Eu era adolescente, já fazia anos, já estava casado. E aquilo nunca saiu da minha mente. E eu preciso acertar, porque eu só vou ter paz na minha alma com esse negócio no dia que eu acertar. Aí ele disse, eu não lembro mais disso. Eu digo, porque o senhor vendeu e não tinha tanta necessidade dela. Mas eu que comprei, minha mãe que comprou, e comprou para mim. Então, minha mãe está muito distante daqui, mas eu estou aqui. E eu quero que você faça a conta daquela roupa. Você sabe, com uma roupa assim, dessa forma, dessa. O senhor vai ver quanto foi o valor e o senhor bota o juro que só achar. Eu hoje tenho condição para pagar aquela roupa por um carro novo. O senhor diz quanto é e eu lhe pago. Pode botar o juro. Eu não quero pagar o preço daquela época, eu quero pagar o preço de todos esses anos de juros. O senhor bota o juro em cima e eu quero acertar. Aí as lágrimas dele desceu. Aí ele me pegou, ele com mão alto, morenão, alto, me pegou, eu pequenininho assim, bonitinho. E aí ele me pegou, me
abraçou, me amou. Coisa boa. E disse assim: você é um crente, você foi ensinado, você não me deve nada. Eu disse: não faça isso não, não faça isso não. Ele disse: mas a roupa não é minha. É, você não me pagou, a roupa é minha. Digo: é, mesmo que ela não existe, ela é sua. Ele disse: e se eu quero dar? Bom, o direito é meu e eu quero lhe dar. Eu quero lhe dar. E o que eu estou lhe dando, se um dia você encontrar alguém necessitado como você estava, faça por ele. Faz por ele. De lá para cá eu nunca deixei de fazer. Eu passei aqui essa semana, paguei uma conta de um camarada de R$4.000 no supermercado, sem dizer nada a ninguém, sem falar nada a ninguém. Fui lá e que é uma mão lavando outra. E quando a gente tem essa consciência, o Espírito de Deus vai alimentando a alma da gente. E quando a gente chega numa ceia, que você faz uma caminhada lá de onde você vem, você diz assim: eu não tenho nada que me envergonhe. Eu não tenho nada que possa me causar um remorso, que eu não possa tomar uma ceia. Porque eu acertei minha vida. E daquele dia em diante, eu conto a história, mas não tenho remorso, porque eu fui em busca, eu busquei. Então, a vida espiritual, eu não sei se eu não fosse crente, se eu ia ter essa consciência. Se dane, apoio. Poderia até ter, mas o reino de Deus, ela forma um estado de consciência na vida da gente, para você ser mais prático, para você ser mais cuidadoso, para você não dar prejuízo. Eu vi a linguagem de um pastor num embate muito sério que a gente estava vivendo naquele momento ali, e ele usou essa frase: é melhor inocentar um culpado do que condenar um inocente. É muito melhor ter um prejuízo do que dar. Eu estava com um aluguel na mão de um policial, e ele passou algum tempo, sei que formou uma conta alta, e terminou saindo do apartamento e não pagou mais nada e tal. E aí um dia eu esperei, telefonei, já não atendia mais. Aí eu peguei aquela conta e disse: bom, vou entregar meu advogado isso aqui. Em vez de eu ficar me batendo com ele, conversando com ele, eu entrego a meu advogado e ele resolve lá isso aqui para mim e fica por isso. Quando eu ia saindo do ambiente onde eu estava, ele vinha chegando, o camarada. E olha, melhorou. E aí, ele disse: eu vim aqui lhe dizer que eu devo. Eu lhe devo aluguel, eu lhe devo água, eu lhe devo luz. Mas eu só vim dizer a você que você tome as providências que você achar que deva tomar. Eu só não posso lhe pagar. Eu não tenho nada. Esse dia eu pedi um bezerro a meu pai.
para fazer alguma coisa pela minha família, porque eu não tenho nada. Na frente dele, não foi com ira, mas eu peguei a documentação, rasguei todas. Disse assim: eu não estou rasgando isso aqui para lhe humilhar. Eu estou rasgando isso aqui porque eu não posso ficar com isso aqui olhando e me lembrando que você me deve. A partir de hoje, você não me deve nada. Nada. Pode ir embora, viva a sua vida, e nem eu vou passar em algum lugar dizendo que você foi um treitoso, que você não me pagou. Você teve a coragem de vir aqui me dizer que não pode pagar, então está perdoado. Tá bom. Vamos deixar isso para lá. Na vida do crente tem que gerar alguma coisa boa, e só quem faz isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera condições maravilhosas que você é capaz de não fazer o mal a ninguém. Você é capaz de sofrer o dano. Quando eu cheguei aqui, foi um período grande de muita luta, de muita confusão, de muito embate. Nós tivemos aí mais ou menos de 12 a 13 processos de justiça, e teve um que foi acabar em Brasília, colocado por Dona Eteni. Perdeu em tudo, até a advogada ficou assim, apreensiva. Eu não entendo porque ela tinha direito em alguma coisa que ela não tinha direito do que ela estava querendo, mas ela tinha direito e a justiça não deu. Eu digo, eu também, não fui eu que pedi, não fui eu que botei, é problema dele lá. E eu enfrentei tudo aquilo. Um dia, a advogada senta comigo e disse assim: olha, você venceu tudo, a igreja venceu tudo. Agora nós precisávamos dar um troco nessa gente. Nós vamos, eu tenho tudo pronto aqui, eu já preparei um processo aqui de primeira, e nós vamos lascar com esse povo aí. E vai não, vai não, vai não. Mas como não? Eles fizeram tudo. Eles tiveram um tempo para fazer. Eu só queria me defender, porque não pode deixar um processo correr a revelia. Eu não me defendi, foi, não deu certo, estou em paz, tá. Então, vamos lá. Glória a Deus. Quando foi um tempo desse, apareceu alguém deles lá, uma esposa doente para operar e tal. Me contaram a história, o marido veio, me falou, peguei o tesoureiro e disse assim: vai lá no hospital, faz um levantamento, vê quanto custa essa operação. Daqui a pouco ele disse: o hospital é tal, lá me deram tudo, o valor é X. Pegue o dinheiro, vai lá, pegue uma nota fiscal e pague tudo e não diga nada. Quando eles chegaram lá, aí, e a senhora vai operar que dia? Operar como? Não tenho dinheiro. Passou alguém aqui, pagou todas as contas, até o meteorito já está pago. E operou. Não viveu, que era um câncer pesado, mas a operação foi feita. Porque a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a do ímpio, nós não somos crentes. Nós não somos crentes. Nós só somos crentes quando a Bíblia diz assim: se teu inimigo tiver fome, dê de comer, e se tiver sede, dê de beber. Eu tenho um amigo que ele é meio ruim, ele diz assim: pastor, tu pode até dar, mas eu dou é chumbinho. Eu dou é chumbinho essas pedras aí, para morrer com essa miséria, que eu não vou dar comida boa para ele tentar me matar. Eu digo: então tu não é crente feliz, porque só é crente se você fizer o que a Bíblia manda, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois da gente fazer tudo que temos que fazer, ainda somos um servo inútil. Pelo amor de Deus. Então, vamos trabalhar, porque o céu é nosso. Você sabia disso? Que o céu é nosso? Quem nos deu o céu foi Jesus. O céu é um patrimônio nosso. E patrimônio como o céu, a gente não pode perder. A gente tem que lutar noite e dia para ganhar o céu. É difícil? É complicado?
Tem hora que a natureza fica ruim, fica, mas se a gente for para a oração, a gente muda o cenário, a gente muda tudo e consegue conduzir a vida louvando a Deus. Eu saí de casa hoje conversando com a esposa e dizendo a ela: eu estou pagando tudo que eu posso para me livrar de encrenca, porque eu já fui um leão na vida. Pode vir fervendo que eu estou quente aqui, né? Ou venha quente que eu estou fervendo. Agora já não estou mais nessa fervura toda não. Então eu agora estou querendo é paz. Eu estou querendo é tranquilidade, preparar a alma. Ninguém sabe que dia sobe, mas eu não vou ficar aqui fazendo susto a ninguém por aí. Diz que tem umas almas penando, umas vergonhas que andam por aí. Diz que tem uns caras aí que tem um medo doido de alma, não entra dentro de casa. E quando elas aparecem por aqui, diz que tem umas que não subiu e fica aí fazendo susto o povo de noite. Lá tem uma rocinha lá pro lado do Piri, e aí diz que morreu um velho lá dentro da casa. E lá venta demais, né? Aí daqui a pouco tá querendo, os caras dizem: é o velho. É o velho que tá por aqui atanazando os juízes. Diz que temos por aí, mas eu não vou ficar fazendo susto a ninguém, porque eu vou subir para a glória do Pai. Eu vou ficar por lá, mas ele, e crente fiel, né? Diz que espírito não volta, mas o espírito do crente vai viver com Jesus eternamente, gozando das delícias que ele preparou para nós. Vamos tomar ceia, né?